Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levantou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e o julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui para fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa,
Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos,
o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta celebração da paixão do Senhor, a Igreja no mundo inteiro coloca-se aos pés da cruz de Cristo. Juntamente com Maria, a mãe de Jesus, juntamente com o discípulo amado e as outras discípulas, como muito bem narrou o evangelista São João no Evangelho, há pouco proclamado. Justamente por ser o corpo místico de Cristo, a Igreja no mundo inteiro vive a experiência da solidariedade com o seu Senhor. Ela não é indiferente à morte de Cristo, a morte de cruz do seu divino esposo. A Igreja não pode deixar de ser solidária com Cristo, no mistério de sua entrega de amor, no mistério de sua oblação na cruz. A Igreja participa da hora de Jesus. A Igreja participa da hora da glorificação de Jesus, da hora da manifestação da divina misericórdia. Irmãos e irmãs, a celebração de hoje é um convite para que todos nós, filhos e filhas da Igreja, confiemos no poder da cruz de Cristo. Confiemos no poder da misericórdia divina, que perdoa os nossos pecados. Confiemos na misericórdia divina, que cancela o decreto da nossa eterna condenação. Todos nós podemos dizer, neste momento celebrativo, Jesus, eu confio em vós. A Igreja, no silêncio da adoração de seu Senhor, no mundo inteiro, ela diz, Jesus, eu confio em vós. Todos nós confiamos no vosso amor, Jesus. O amor pelos pecadores, o amor por toda a humanidade necessitada de salvação, necessitada de libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Todos nós, Senhor Jesus, confiamos no vosso amor. Eu confio, Jesus, no vosso amor por mim. Eu que me sinto primeiro de todos os pecadores, eu confio no vosso amor. Irmãos e irmãs, confiar no poder da cruz redentora de Jesus é aproximar-se do trono da graça, como ouvimos na segunda leitura desta celebração, nesse trecho da carta aos Hebreus. A cruz de Cristo
é o trono da graça. O madeiro da maldição, por causa da morte de Jesus, se tornou o madeiro da bênção, a árvore da vida, o madeiro da nossa salvação e, portanto, o trono da graça. Porém, para se obter a graça redentora de Cristo, é preciso se aproximar deste trono, da cruz de nosso Senhor, em atitude de obediência de fé a Jesus. Obediência de fé àquele que é o Redentor da humanidade. Se verdadeiramente, irmãos e irmãs, queremos ser beneficiados pela graça redentora de Jesus, é preciso, pela fé, obedecer a Cristo. É preciso confiar na misericórdia do Divino Esposo, uma confiança vivida por uma obediência, a entrega da nossa vontade, muitas vezes rebelde, por causa do mistério do pecado que seduz os nossos corações, a entrega da nossa vontade à obediência de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele deixa bem claro isso. Na consumação de sua vida, justamente porque ele também obedeceu à vontade do Pai, Jesus, ele se tornou causa de salvação eterna, causa de libertação eterna, causa de cura para toda a eternidade a todos aqueles que lhe obedecem, que obedecem a Jesus, nosso Senhor. Se verdadeiramente, irmãos e irmãs, trazemos em nosso coração este desejo de salvação, esse desejo de sermos beneficiados pela graça redentora de Jesus, é preciso se confiar à sua divina misericórdia, obedecendo a nosso Senhor. Obediência esta que se manifesta numa vida concreta, numa vida em que nós procuramos praticar os ensinamentos de Jesus, uma vida que confessa nas coisas mais concretas do dia a dia, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu vos amo. E, portanto, Jesus, eu vos obedeço. Obedeço ao vosso coração. Obedeço ao mandamento do amor. Eu obedeço à vossa vontade redentora, porque eu confio em vós. Eu confio na vossa misericórdia. Jesus, na celebração desta vossa paixão e morte, eu vos confesso como meu Senhor, como meu Redentor. Queridos irmãos e irmãs, a morte de Cristo na cruz, como profetizou Isaías na primeira leitura, é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a morte do Filho de Deus que arranca do coração humano, que arranca dos nossos corações a doença do pecado, a doença do mal. Portanto, a morte de Jesus é um sacrifício vicarial. Por quê? Profetiza Isaías na primeira leitura desta celebração. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades. A verdade é que ele sofria, ele mesmo, nossas dores. A punição a ele imposta
era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. A confiança na misericórdia do Divino Esposo deve, irmãos e irmãs, nos levar, nesta celebração da paixão e morte de Jesus, a colocar nas chagas de nosso Senhor nossas feridas, nossas dores, nossas angústias, nossos medos, aquilo que nos aprisiona, os nossos vícios. Coloque agora nas chagas da cruz de Jesus, nas chagas de nosso Senhor crucificado. Coloque agora, meu irmão, coloque agora, minha irmã, aquilo que afasta você de Deus, os sofrimentos da sua vida, os sofrimentos da sua família, as situações difíceis que nós vivemos, também como humanidade por conta desta pandemia. Coloquemos agora com confiança nas chagas de Cristo pregado na cruz. Sim, irmãos e irmãs, a punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Ele ofereceu sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Nós confessamos que Jesus é o servo de Deus, um servo justo. Ele, por sua morte de cruz, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Abramos, portanto, irmãos e irmãs, o nosso coração para a experiência renovadora do amor de Deus, este amor revelado na cruz de Cristo. Diante da manifestação desse amor do Divino Esposo, deste amor de Jesus, misericórdia do Pai, ninguém pode se dar o direito de estar perdido. Ninguém. O pior de todos os pecadores da face da terra é alcançado pela misericórdia de Deus. Por isso, confiemos no amor do coração do Senhor, do coração traspassado de Cristo na cruz, como nós ouvimos no Evangelho, brotou sangue e água. Brotou a igreja, esposa de Cristo. Igreja simbolizada pela água do batismo, pelo sangue da Eucaristia. É com confiança que nesta celebração nós, igreja, filhos e filhas da igreja, nos aproximamos do trono da graça. Somos todos beneficiados pela graça redentora de Cristo. Também na medida em que nós saímos de nós mesmos, saímos do nosso comodismo, saímos de uma excessiva preocupação com as próprias necessidades para viver experiências concretas de amor, de solidariedade, de compaixão em relação aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados da misericórdia de Deus. A igreja, ela hoje está aos pés da cruz do seu Divino Esposo, em sinal de solidariedade, não apenas com Cristo crucificado, mas em sinal de solidariedade com todos os crucificados deste mundo, os que sofrem, os que padecem, os que são injustiçados. Peçamos, irmãos e irmãs, àquele que é o Senhor de nossas vidas, àquele que é o Redentor da humanidade, a graça de um coração
solidário. Que nós, igreja, sejamos uma igreja solidária com os mais necessitados. E assim, certamente, seremos beneficiados com a graça redentora de Jesus.